Agora nós vamos começar a falar da ação penal. O artigo 100 do Código Penal traça as regras em torno da ação penal, declarando que ela pode ser pública ou privada. A ação pública, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, é de iniciativa exclusiva do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão do Estado composto por promotores e procuradores de justiça no âmbito estadual e por procuradores da República no âmbito federal. Na ação penal pública, vigora o princípio da obrigatoriedade, ou seja, quando há indício suficiente do crime, o Ministério Público tem o dever de propor a ação penal. Ele é obrigado aqui, gente, a propor a ação penal. A peça processual que dá início ao processo é a denúncia. A ação penal privada é de iniciativa do ofendido. Na ação penal privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência. Ou seja, ainda que haja indícios suficientes da autoria e materialidade do delito, cabe à vítima optar por ingressar ou não com a ação penal. A peça inicial que dá início ao processo é a queixa-crime. Aqui, por mais que caiba à vítima da entrada com o processo, é necessário que a vítima contrate um advogado, porque só o advogado ele tem capacidade postulatória para entrar com a queixa-crime. A ação penal só tem efetivo início quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa. A ação penal pública ela pode ser dividida em pública incondicionada, que é a regra do direito penal. O oferecimento da denúncia independe de qualquer condição específica. Quando a lei não disser a natureza da ação, será sempre pública e incondicionada. A ação pública condicionada é quando o oferecimento da denúncia depende de prévia existência de alguma condição. Pode ser condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, ou à requisição do ministro da Justiça. O Ministério Público só pode oferecer a denúncia se estiver presente a representação ou a requisição, que constitui autorização para o início da ação. A ação privada ela é dividida em privada exclusiva, que é quando a iniciativa incumbe a vítima ou seu representante legal, e em caso de morte do ofendido, antes do início da ação, esta poderá ser intentada dentro do prazo decadencial de 6 meses, por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, aquele que a gente chama de CAD lá no Código Civil. Se a morte ocorrer após o início da ação penal, poderá haver a substituição, mas dentro do prazo de 60 dias fixados no artigo 60, inciso 2º do Código Penal. Nos crimes de ação privada exclusiva, o legislador, na parte especial do Código Penal, expressamente declara que na apuração de tal infração somente se procede mediante queixa. Exemplos: crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria, a difamação. A ação também ela pode ser privada personalíssima. A ação ela só pode ser intentada pela vítima e, em caso de morte, antes ou depois do início da ação, não poderá haver a substituição do polo passivo para sua propositura ou prosseguimento. Exemplos: no crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para casamento, previsto no artigo 236 do Código Penal. A ação privada subsidiária da pública é quando o Ministério Público, após receber o inquérito policial que apura a ação pública incondicionada ou condicionada à representação, tem o prazo de 5 dias se o réu estiver preso e de 15 dias se o réu estiver solto para oferecer a denúncia. Se ao término desse prazo o Ministério Público não propor a ação penal, se ele ficar inerte, pode o ofendido oferecer a queixa-crime subsidiária. O direito de apresentar essa queixa subsidiária inicia-se com o término do prazo do Ministério Público e estende-se pelos 6 meses seguintes. Como o prazo do Ministério Público é impróprio, poderá também o promotor oferecer a denúncia dentro desses 6 meses. A ação penal privada subsidiária da pública só é possível quando o Ministério Público não se manifesta dentro do prazo. Se o Ministério Público promove o arquivamento do feito ou determina o retorno do inquérito policial à delegacia para novas diligências, não cabe queixa subsidiária. Para saber se um crime se apura mediante ação penal pública ou ação penal privada, basta analisar o próprio dispositivo que descreve a infração penal.
Exemplo, o crime de homicídio, descrito no artigo 121 do Código Penal, não menciona acerca do tipo de ação. Nesse caso, a ação será pública e incondicionada. No crime de ameaça, que está previsto no Código Penal, no seu artigo 147, no parágrafo único, ele descreve que o crime de ameaça ele só se procede mediante representação. Logo, estamos diante de uma ação pública condicionada à representação.